Senhores e senhoras, boys and girls, ladies and gentlemen, o Carlão chegou. Peço para você que você pegue agora o meu, o nosso caderninho, para que a gente possa fazer algumas anotações aí agora, beleza, pessoal? Nós estávamos estudando, aula passada, uma introdução à eletrodinâmica, o estudo da carga elétrica em movimento, ok? E para a gente poder fazer os exercícios, que é o nosso objetivo de hoje, vamos pensar comigo o seguinte, relembrar a aula passada. Se eu tenho um fio condutor, condutor significa que ele tem elétrons livres na camada de valência. Se eu estabeleço uma diferença de potencial e potencial B entre os polos A e B, tal que o potencial A seja maior que o potencial B, ok? Vai ser estabelecido um campo elétrico do maior para o menor potencial, porque a gente aprendeu que é assim que campo elétrico é representado. Isso é uma linha de campo, linha de força elétrica. Os elétrons vão estar sujeitos a uma força elétrica que vai fazer com que eles se movam da direita para a esquerda. Esse é o sentido real da nossa corrente elétrica, mas o que nos interessa não é o sentido real, é o sentido convencional, que vai ser da esquerda, para a direita aí, ok? Esse é o sentido convencional da nossa corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado, não tão ordenado dos elétrons assim. Como é que eu faço para calcular essa corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga que passa pelo fio num determinado intervalo de tempo. Ou, se eu multiplicar cruzado, carga, corrente vezes o tempo, é o nosso famoso kit, um dos 3 grandes Qs da física, tá certo? Carga elétrica é corrente vezes o tempo. Essa corrente ela vai ser sempre positiva, por isso que nós adotamos o sentido convencional da nossa corrente elétrica, ok? Uma coisa que a gente precisa entender é que esses elétrons só vão se mover por causa do campo elétrico. Só vão se mover porque foi estabelecida uma diferença de potencial, UAB, VA menos VB. Isso aqui, como é que é o nome disso aqui? DDP, diferença de potencial, mas também vai ser chamado de voltagem, também vai ser chamado de tensão. Então, falou essas palavras, nós estamos falando de quem? Estamos falando do U, beleza? Da nossa DDP. Corrente, então, é a carga, a razão carga sobre o tempo. Uma coisa que é importante que você saiba é o seguinte, imagina comigo que eu tenho esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico da velocidade em função do tempo. E ele tem esse gráfico. Se eu calcular a área desse gráfico, o que eu encontro? A área desse gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Sabe por quê? Porque deslocamento é velocidade vezes o tempo. Lá da equação de velocidade, ΔS sobre ΔT. ΔS é a velocidade vezes o tempo. Toda vez que você pegar um gráfico que o produto da ordenada com a abscissa me der uma grandeza física, a área ela vai ser numericamente igual a essa grandeza física. Então, se eu tenho um gráfico da corrente I em função do tempo t, se eu tenho esse gráfico, o que eu vou encontrar ao calcular a área A desse gráfico? A área A desse gráfico vai ser numericamente igual à carga elétrica que passa pelo fio. Por quê? Porque corrente vezes o tempo é carga, a ordenada vezes a abscissa, beleza? Só uma observação importante para você aí, ok? Então, partindo daí, vamos seguir para frente, que a gente falou assim, a corrente vai passar, mas dependendo do material, ela vai ter mais dificuldade ou mais facilidade de passar pelo fio. E então esse fio ele tem uma característica, que aí nós chamamos lá de resistor, o elemento que resiste à passagem de corrente elétrica, e resistência, a característica da corrente. Então nós temos uma lei chamada lei de Ohm. Nossa equaçãozinha, U é igual a R vezes I, beleza? A DDP, tensão, voltagem, é igual a resistência vezes a corrente. E nós escrevemos como se calcula qual é a resistência de um fio. Através de uma equação, a resistência é ρ vezes L sobre A, onde ρ é resistividade. Essa equação é chamada por alguns como segunda lei de Ohm. Para mim é só a equação da resistência de um fio mesmo, eu não faço questão de chamar de segunda lei de Ohm. É um negócio mais meu mesmo, viu? Turminha, e se eu não estou enganado, nós passamos e falamos de potência elétrica.
Equação geral de potência é trabalho, variação da energia sobre o tempo. É joule por segundo. É joule por segundo. Que é a mesma coisa que watt. E aí, gata? Me passa seu joule por segundo, o seu watts. Então a energia elétrica vai ser a potência vezes o tempo. Equação para calcular o consumo de energia, beleza? Daqui também da equação de potência, nós temos a equação de potência elétrica, que vai ser o will, o pot il, o pio, ok? E do pio nós tiramos outras duas equações. Para quem assistiu a aula teórica, tá aí. Pot é ρ quadrado e pot é U quadrado sobre R. Então, isso é o que eu preciso saber para fazer os nossos exercícios de eletrodinâmica. Pelo menos essa parte introdutória que nós vamos ter aqui, ok? Então, eu espero que você tenha anotado. Já anotou? Olha que coisa boa. Se não anotou, pause e anota. Turminha, vamos seguir então? Aqui eu peguei os exercícios mais ou menos numa ordem, tá? Não vou fazer todos, a gente gastaria muito tempo, seria muita coisa para subir pro YouTube, ficaria pesado, tá? Mas a gente vai fazer aqui esses exercícios. Se tiver dúvidas, você manda para mim as dúvidas, aí eu vou lá e sano elas e faço o que eu puder de melhor, tá? Turminha, vamos lá. O acelerador de partículas LHC, o Grande Colisor de Hadrons, Large Hadron Collider, viu meu inglês aí? Recebeu da imprensa vários adjetivos superlativos, a maior máquina do mundo, o maior experimento já feito, o Big Bang recriado em laboratório, para citar alguns. Quando o LHC estiver funcionando, a plena capacidade, um feixe de prótons percorrendo o perímetro do anel circular do acelerador irá conter 10 a 14 prótons. Isso aqui é o número de prótons que vai ter no feixe. Eu consigo calcular qual é a carga que esse feixe carrega, N vezes E, ok? Só que ele efetua 10 a quarta voltas por segundo. Isso são 10.000 voltas por segundo no anel, tá certo? Considerando que os prótons preencham o anel uniformemente, identifique a alternativa que indica corretamente a corrente elétrica que circula pelo anel. Ele deu aí a carga elementar, a carga do elétron. Vamos lá, são 10 a 14 voltas por segundo. Então, um desses elétrons, apenas um desses elétrons, ele vai passar pelo mesmo lugar 10.000 vezes. Então, em um determinado lugar, um elétron vai passar 10.000 vezes. Então, a carga seria como a carga dele multiplicado por 10.000, por ele passar por aquela região 10 a quarta vezes. Tá certo? O que ele quer saber é a corrente. Qual é a equação que nós temos para a corrente elétrica? Equação que nós temos para a corrente elétrica, corrente elétrica é carga sobre o tempo. Carga é mais ou menos N vezes E. No caso, como são prótons, N vezes E sobre o tempo. Se fosse elétrons, a gente colocaria o sinal positivo da mesma forma, porque estaríamos considerando o sentido convencional da corrente elétrica, ok? N vezes E. Aí vamos lá, são quantos prótons que vão passar por um determinado ponto? São 10 a 14 prótons. Só que eles vão passar 10 a quarta vezes pelo mesmo lugar. Vezes a carga elementar, 1,6 10 a menos 19, dividido pelo tempo de 1 segundo. Então, nossa corrente, 1,6 vezes 10. 14 mais 4, 8, menos 19, menos 1. Nossa corrente elétrica é 0,16 ampere. Unidade de medida de corrente elétrica, ampere. Em homenagem a André Marie Ampère. Letra A de hambúrguer, 0,16 ampere. Ok? Então, onde é que estaria o segredo aí? Só nesse número de voltas que eu tive que acrescentar aí na hora da passagem da carga elétrica. Ok? Questão de número 3. Uma bateria de 12 volts de tensão. O que é tensão? U, DDP, voltagem. E 60 ampere-hora de carga. Mas, Carlão, você não falou o que é ampere-hora. Nunca vi isso na minha vida. Pensa, para e pensa. Ampere é corrente, hora é tempo. Corrente vezes tempo, está escrito aqui na frente, é a carga elétrica. Corrente vezes tempo, tá certo? Alimenta um sistema de som, fornecendo a esse sistema uma potência POT. Considere que a bateria no início estava plenamente carregada e alimentará apenas o sistema de som, de maneira que a tensão da bateria permaneça de 12 volts.
até consumir os 60 ampere-hora de carga. Qual é o tempo de funcionamento? Calma aí. Tempo, equação de potência, carga, tensão. Qual é a equação de potência que nós temos? Potência é a energia sobre o tempo, potência é π. E no I, o que nós temos aqui no nosso Izinho? Carga sobre o tempo. Então, potência é a carga, escrever Qzão, né? Sobre o tempo vezes a DDP. Só que veja, volt é unidade do sistema internacional. Watt é joule por segundo, unidade do sistema internacional. Agora, ampere-hora deveria ser coulomb. Olha, até que deveria ser coulomb. Só que vamos pensar o seguinte, eu quero meu tempo em horas. Aqui é ampere vezes hora. Ampere é sistema internacional, hora não. Como eu quero meu tempo em hora, eu não tenho necessidade de mexer nessas unidades. A potência ela é 60, a carga é 60 ampere-hora, o tempo eu vou descobrir em hora e a DDP é 12 volts. Simplifica, porque quando simplifica, ΔT é igual a 12 horas de funcionamento. Letra C de sucesso. Exercício 4, beleza? Existem vários outros como esse, padrão Enem, ok? Diz assim, um professor pediu a seus alunos que ligasse uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Nessas figuras estão representadas as montagens feitas por 4 estudantes. Um é Carlos, o outro é o João, o outro é o Matheus, o outro é o Pedro, né? Considerando-se essas 4 ligações, é correto afirmar que a lâmpada vai acender apenas em quais montagens? Crianças, olha para o desenho do Carlos. O que você fala para o Carlos? Ô Carlos, você não entendeu como é que funciona a ligação de uma lâmpada? Vou te ensinar, Carlos. Preste atenção. Trouxe aqui para vocês uma lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada incandescente, tá certo? É um pouco melhor de perceber. Eu tirei ali sei lá, onde eu tirei esse trem, que eu não uso mais incandescente aqui em casa. Você vê que ela tem um filamento, certo? Tem um filamentozinho passando ali em cima. A corrente ela tem que passar pelo filamento. Por isso a corrente ela tem que entrar pela bundinha, esse material preto é isolante, e sair pela lateral. Ou a corrente tem que entrar pela lateral e sair pela bundinha dela. Essa aqui é uma lâmpada fluorescente, tá certo? A ideia é a mesma ideia. A corrente tem que entrar pela bundinha, passar pela lâmpada e sair pela lateralzinha dela aqui, ok? Então se a gente for dar uma olhada aqui, dá uma olhada pro Carlos. Ó a corrente. Entra na lateral e sai na lateral. Não serve, Carlos. Ó o Matheus. A corrente entra na bundinha, mas não sai em lugar nenhum. Não serve, Matheus. A corrente ela vai do maior para o menor potencial, igual o campo elétrico, corrente convencional, ok? Ó o João. João sempre é fera. Olha lá, a corrente entra na lateral, passa pelo circuito e sai na bundinha. O João tá certo. Ó o Pedro. Entra na bundinha, passa pela lâmpada e sai pela lateral. O Pedro tá certo. Então, João e Pedro estão certos em suas montagens, ok? Vamos para mais exercício, vamos dar aquela aceleradinha aqui, tá? Ah, Carlão, tá rápido? Pausa. Dá seu jeito aí, fera. Vamos lá? 15. O gráfico mostra a variação da corrente elétrica I em ampere num fio em função do tempo T em segundos. É o gráfico da corrente em função do tempo. Acabei de falar que a área desse gráfico é numericamente igual à carga, porque carga é corrente vezes o tempo. Qual a carga elétrica em Coulomb que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos? Veja que ele pediu nos primeiros 4 segundos. Então eu vou pegar só a área até os 4 segundos. Escuta. E se ele quisesse nos 7 segundos? Tinha que pegar do 7 até tudo, né? Beleza? Mas ele quer só até o 4 segundos. Então tem que prestar atenção no que o exercício está perguntando, beleza? Vou ter que calcular a área dessa figura para achar a carga. Vou escrever a carga é igual em número a área. Que figura é essa? Ela é um trapézio. Mas se você tem dificuldade de calcular as áreas, se você tem essa certa limitação, você pode separar em um triângulo e um retângulo, não tem problema, tá certo? Mas vamos calcular a área do trapézio. É numericamente igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então nossa carga vai ser igual. Base maior, as bases são os paralelos. A base maior é 4, a base menor é 1,
A altura do meu trapézio é 4 e o 2 é um número, vale 2. Então, quanto vai dar a nossa carga? 4 mais 1, 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10 Coulomb. Em homenagem a Charles Augustin Coulomb, ok? Beleza? Vamos para essa 17 aqui. Durante um experimento... Beber uma água, porque a gargantinha vai ficando sofrida, né? Durante um experimento realizado com um condutor que obedece à lei de Ohm, observou-se que seu comprimento dobrou. Vou marcar aqui, ó, seu comprimento dobrou. Enquanto a área de sua secção transversal foi reduzida à metade. A área foi reduzida à metade. Nesse caso, se as demais condições experimentais permanecerem inalteradas, pode-se afirmar que a resistência final do condutor em relação à resistência original é... Quem é a resistência original? Rho vezes L sobre A. E quem que é a resistência final? A resistência final é Rho, o comprimento dobrou, 2L, e a área caiu pela metade, A sobre 2. Isso aqui vai dar 4 Rho lá. Ou seja, vai ser 4R, nossa resistência vai ficar quadruplicada. Entendeu? Olha só que beleza. Exercício 21. Considere a figura abaixo. O gráfico representa a curva característica de um resistor. Se o resistor é percorrido por uma corrente de 10 A, a diferença de potencial aplicada vai ser quanto? Ó, quando a diferença de potencial é 10, a corrente é 2. Ele quer saber qual é o U para a corrente ser 10. Veja que U é igual a R vezes I, e R é uma característica constante para os resistores ômicos. URI. Se o U é 10, o I é 2. Quanto vai dar o nosso R? 5 ohms. Ok? Então, achei nossa resistência que é uma característica constante. Vou fazer novamente U é igual a R vezes I. E agora eu vou falar assim, qual que é o U? O R é 5, não muda. Para a corrente ser 10 A, aqui é corrente 2, ó, corrente 2, corrente 4. Para a corrente 10, o nosso U é igual a 50 volt. Em homenagem a Alexandre Volta, letra D de jeans. Olha lá para você ver. U é igual a R vezes I. Equação que a gente vai usar demais. Escuta. A alma da eletrodinâmica é a DDP, é a tensão. Aqui nós estamos só calculando. Agora, nos circuitos elétricos, nós vamos precisar enxergar a tensão elétrica, a diferença de potencial. Tá certo? 22. Essa 22 aí, o gabarito fala uma coisa e eu discordo, mas aí a gente vai fazer uma discussão sobre ele, beleza? Um fio condutor de alumínio tem resistência R. Submetido a uma trefilia, equipamento que provoca o estiramento do fio, de modo que seu comprimento fique triplicado, e supondo que a resistividade e a densidade do alumínio não se alterem no processo de trefilação, a resistência final será igual a quanto? A resistência inicial é Rho L sobre A. Rola. Qual é que vai ser a resistência final? Aqui eu não escrevi, mas vamos escrever assim, ó. Vamos escrever assim, ó, R', pode ser, para resistência final, que a gente pode falar assim, ó, resistência linha é 4 vezes a resistência R. Chamar a resistência final de R'. Então vamos lá, R'. Se eu triplicar o L, não mexer na área, vai ficar 3 rola, 3 Rho LA, vai ficar 3R, certo? Letra B. Só que aqui eu vou discordar. Porque o que acontece? Ele diz que a densidade do fio, densidade nós sabemos que é massa sobre volume, que a densidade permanece constante. A massa do fio não muda. Logo, o volume também não muda. Então, eu vou escrever que o volume inicial é igual ao volume final. Volume é área vezes o comprimento. Área final vezes o comprimento final. Para que esse comprimento ele triplique, olha só para você ver. O que vai acontecer com a nossa área para o comprimento final triplicar? Porque triplicou, né? Nossa área final vai ser 1/3 da área inicial. Aí que entra o que eu queria falar. Eu queria falar que para mim a resistência final é Rho
triplica o comprimento, mas para o comprimento triplicar, densidade permanecer constante, a minha área tem que reduzir a terça parte, ou seja, 9 ρ lá, ou seja, 9 da resistência anterior. Por isso eu marcaria a letra D. Alguns de vocês devem ter feito isso e marcado a letra D. Alguns devem ter pensado simplificadamente marcado a letra A. Vejo que essa questão ela tem um problema na hora da pergunta, tá certo? Ficou muito vago. Então ela é uma questão para aprendizado, beleza? E por fim, exercício de número 29. A figura mostra 3 condutores cilíndricos de cobre, juntamente com a área das bases e comprimento. Considerando que a mesma diferença, a mesma DDP, a mesma voltagem, a mesma tensão é aplicada entre suas bases circulares, em relação à corrente elétrica I, I2 e 3, que os atravessa, qual que é a afirmativa correta? Ele perguntou em relação à corrente, mas eu preciso saber das resistências. Resistência do fio 1, rola. Resistência do fio 2, ρ, 1,5 L sobre A sobre 2, ou seja, 3 rola. Resistência 3 é igual a ρ, L sobre 2, A sobre 2. Corta os dois, rola. Esse aqui então é a resistência do fio 3. Ρ, L sobre A. O que você fala sobre a resistência do fio 1 e do fio 3? Que essas resistências são iguais. Beleza? E o que você fala da resistência 2? Ela é maior, porque ela é 3 vezes ρ vezes L sobre A. Ou seja, R1 e R2 que são iguais, R1 e R3 que são iguais, são menores que R2. U é igual a R vezes I. Ele diz que aplicou a mesma DDP, a mesma tensão, a mesma voltagem em todos eles. Se o DDP é o mesmo, aquele que tiver maior resistência tem a menor corrente. Como R2 tem a maior resistência, R2 tem a menor corrente. R1 e R3 têm resistências iguais, corrente 1 é igual a corrente 3, que no caso é maior que a corrente 2. Letra B. De Bucéfalo, cavalo de Alexandre o Grande. Ok? Crianças, desejo a vocês um bom estudo, estudo bastante. Se tiver dúvida, manda para mim, manda no grupo do Telegram, manda no WhatsApp, manda no Instagram, faz telepatia, um sinal de fumaça, dá um jeito e manda suas dúvidas pra gente, beleza? Beijinho pra vocês e até a próxima.